Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui você vai aprender a interpretar e a ver de uma maneira muito diferente os artigos científicos, porém são só trabalhos relacionados à odontologia digital. Essa é a aula número 1. Como vocês já estão percebendo, o trabalho de hoje é sobre uma investigação in vitro comparando sistemas de cirurgia guiada. Então, fica comigo, se acerta aí, vamos em frente. Nessa aula número 1 você vai aprender 3 coisas. Primeiro, como ler um trabalho de maneira diferente. Segundo, como compreender a metodologia desse trabalho. E terceiro, finalmente, você vai entender o que é estatística e como ela é mais simples do que você pensa. Pessoal, o que eu recomendo que vocês façam? Toda vez que vocês tiverem um trabalho científico e vocês têm que ler esse trabalho, a primeira coisa é procurar palavras difíceis. Por quê? Porque o inglês técnico científico, ele é muito simples, mas de vez em quando aparece aqui e ali uma palavrinha que pode confundir tudo. Como nós estamos aqui falando da odontologia digital e especificamente da precisão, olha aí pessoal, já apareceu a primeira palavrinha diferente, vocês estão vendo aí. É a tal da acurácia, ou em inglês accuracy. E aí vocês podem perguntar, mas onde é que eu vou descobrir o significado dessa palavra se, por exemplo, eu não tiver aqui comigo ou na minha casa um dicionário de termos técnicos na língua inglesa? Muito simples. 99,9% de chance desta palavra aparecer mais uma vez aí dentro do seu trabalho científico. Querem ver? Basta que vocês procurem. E aí, olha que interessante a gente encontrou. Estão vendo nesse texto ali, ó? De acordo com a ISO número 5725, tem uma ISO para isso, não é? A acurácia é definida por 2 palavras, trueness, e já eu vou explicar o que é trueness, e a precision. Então, trueness e precision, quando eu somo essas 2 palavras, eu chego no conceito de acurácia. Muito bem, então já são 3 palavras difíceis aí para vocês se acostumarem. Mas isso aí, pessoal, é o centro desse trabalho científico. Então agora é o momento de parar e para a gente poder entender o que é a acurácia e o que é a precisão. Então, a minha recomendação é que vocês parem, que agora a gente vai em frente tentar entender de uma vez por todas o que é isso e vocês vão perceber que é muito, mas é muito fácil. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela, nós temos uma imagem do lado esquerdo e uma imagem do lado direito, tá bem? Ambas as imagens são o quê? Um círculo grande, branco, e cada círculo desse tem um centro preto, cor preta, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, eu vou me concentrar no conceito da trueness, tá bem? Vejam aí, esse círculo tem dentro dele um círculo menor de cor preta e ao redor nós temos aí círculos. Tem um círculo menor ainda de cor roxa e tem um outro círculo menor ainda de cor azul. Vejam o que acontece. O que é trueness? Então vamos lá, conceito. Trueness é a diferença daquilo que eu planejei para aquilo que eu executei. Quando eu falo em trueness, eu estou falando em distância, tá bem? Então vamos olhar para a imagem que está do lado esquerdo. Vejam a distância do círculo roxo até o círculo preto e vejam a distância do círculo azul até o círculo preto. O que acontece são distâncias diferentes. Então, se o círculo preto fosse o implante que eu planejei na tela do meu computador, depois eu vou lá e eu faço cirurgia e aí eu tenho uma nova posição desse círculo, que aqui para mim, pessoal, seria a posição roxa, por exemplo. A distância do roxo até o preto é o trueness, é o quanto eu estou longe daquilo que eu planejei. Vejam que o círculo roxo está mais perto que o círculo azul. Então, o roxo ali, ó, essa situação eu tenho mais trueness, tá certo? Porque eu tenho uma distância menor. Esse é o conceito de trueness. Agora vamos dar uma olhada no conceito de precision. Precision nada mais é do que a distância entre os implantes. Para a gente aqui é a distância entre os implantes.
Então vamos dar uma olhada na figura do lado direito, tá bem? Olha ali, ó, eu tenho círculos de cor laranja, cor roxa e cor azul. Se eles estivessem todos perto uns dos outros, eu teria mais precisão. Como eles estão afastados, eu tenho o quê? Eu tenho uma menor precisão. Se esses círculos fossem os implantes e estivessem todos muito perto, eu teria uma excelente precisão. Mas como eles estão um pouco afastados em relação a eles, tá bem? Em relação às cores aí, é porque eu tenho menor precisão. Então aqui fica para vocês os conceitos de trueness e os conceitos de precision. E mais uma vez, trueness e precision são o que formam o que a gente vai ver nesse trabalho, que é a tal da acurácia. Vocês já viram então os conceitos de trueness e precision que formam a palavra difícil, que é a acurácia, tá bem? Mas nesse trabalho especificamente nós temos vários sistemas de implantes e vários sistemas de cirurgia guiada, tá bem? Para ser mais preciso com vocês, são 6 sistemas. O que acontece? Porque esse trabalho foi realizado para comparar, porque cada sistema faz a cirurgia guiada de uma maneira diferente. Então aí, meus colegas, a gente tem que voltar para o texto e procurar no texto como são as características desses sistemas. E é muito provável que existam imagens explicativas que correspondam às características dos sistemas. Então eu vou ali no texto e vou procurar um parágrafo que contém a descrição daquilo que vai ser utilizado. Então, vamos em frente. Eu encontro o parágrafo, eu seleciono o parágrafo e eu leio com muita atenção, com muito carinho, o que há de informação importante nesse parágrafo. E não se preocupem, vocês podem anotar, vocês podem rabiscar. Se vocês tiverem um trabalho impresso, rabisquem do lado no papel. Ou se vocês estão acostumados com arquivos eletrônicos, PDF, coloquem aqueles balões de comentário e escrevam a tradução. Porque isso aí é o que vai ajudar vocês de verdade. Então eu peguei um parágrafo que mostra o que vai ser pesquisado aqui, tá bem? Então agora sigam comigo. Vejam, todos os sistemas requerem um tubo ou um cilindro conhecido como anilha, sleeve, é anilha. Pra gente aqui na odontologia, sleeve é anilha. Com diâmetro e altura definida para o quê? Para receber as brocas. O house aqui é acomodar, tá? House em inglês é casa, mas aqui é verbo. Então seria o verbo acomodar, para acomodar as brocas. As brocas ou as fresas em si podem ter stops verticais e usar o que? Surgical keys. O que são as surgical keys? São aquelas chaves. Já já vocês vão entender o que são surgical keys, ou também conhecidos como drill handles. Handle é cabo. Então seria o cabo para a fresa. Pronto. Você já sabe o que é. Esses cabos para as fresas, eles possuem o que? Uma furação interna com diâmetro que é específico para o diâmetro da fresa. E o que? Uma dimensão externa that matches. O que é match? Não é aquele aplicativo, hein? Tudo bem? Não estou falando daquele aplicativo, estou falando de compatibilidade. Dimensão externa que é compatível com a anilha que está no guia. Então, os famosos cabos para fresas são dos sistemas drill handle. Tudo bem? Ou eu posso ter o que também? Sistemas que têm o que? Uma haste de fresa, tá? De diâmetro compatível com o diâmetro interno da anilha. E aí esses sistemas são conhecidos como drill body. E para fechar, eu posso ter o que? Eu posso ter o guia cirúrgico aqui, essa key, essa chave. Já já vocês vão entender o que é isso, tá? Ela está conectada, posso ter uma chave conectada, compatível com o diâmetro interno da anilha. E aqui chamamos de key on drill. Tá bem? Recomendação: procurar no texto onde estão essas informações. De que maneira agora? Visual. Então,
vamos ao texto e vamos procurar. Vejam bem, drill handle, olha aqui o que é o handle, né? É uma chave, é um cabo, e a anilha está aqui. Para esse estudo, drill handle representa sistemas da Straumann e da Biohorizons. Por conseguinte, drill body é ZinV e Canlog. Key on drill ficou para a Vercha e a Astratec, e sistemas híbridos ficaram para Nobel Biocare. Tá bem? Então tá aí a explicação do que é o drill handle, o drill body, o key on drill e o sistema híbrido. Voltem no texto e nas imagens quantas vezes vocês precisarem, até que isso fique fixo na cabeça de vocês. É importante. E é muito importante ler e reler algumas vezes, para que isto realmente entre na cabeça de vocês. Depois, pessoal, a gente vai para a metodologia. E como vocês já viram, já perceberam, nós temos aí modelo, que não parece modelo de gesso, não é? E o guia cirúrgico, feito de uma maneira diferente. Bom, como é um trabalho de laboratório, como isso foi realizado? Através de uma tomografia computadorizada de feixe cônico de um paciente parcialmente edêntulo, foi obtido um arquivo STL da mandíbula também desse paciente. Essas imagens são casadas, elas são fundidas. A partir do arquivo STL foi gerado um modelo de mandíbula, só que é por estereolitografia, ou seja, é um modelo impresso. E aí esse modelo foi impresso dentro de uma impressora chamada Formlabs, replicado 140 vezes. O modelo é aquele modelo mais cinza, já já a gente volta nele, tá bem? Os guias cirúrgicos foram desenhados digitalmente, eles foram estendidos 3/4 em relação aos dentes da mandíbula, vai aí do canino esquerdo inferior até o segundo molar inferior direito, ou seja, é um guia em forma de arco. Vocês já vão dar uma olhada mais uma vez nesse guia, tem umas janelas para a gente verificar a adaptação. E os guias também foram impressos na mesma impressora com uma resina classe 1 biocompatível, ou seja, estou trabalhando dentro da mesma impressora para diminuir os erros de metodologia. O próximo passo é tentar identificar no trabalho onde está uma tabela, que é uma tabela resumo com todas as características daquilo que vai ser pesquisado, as denominações, os fabricantes, diâmetro e comprimento desses implantes, as características das anilhas utilizadas, a característica do offset da guia. Essas tabelas contêm letras pequenas que normalmente nos dão indicação de texto em rodapé. E é importante que a gente pare nesse momento para ler as tabelas. Por exemplo, o que é o offset da anilha? O offset da anilha é a distância da anilha até o osso, do topo da anilha até a plataforma do implante. Vocês vão ver mais para frente aqui também que cada anilha tem uma altura diferente, cada anilha tem um diâmetro diferente, compatível ao sistema que está sendo utilizado. Então agora, pessoal, é a hora de vocês correrem para as tabelas, olharem, lerem as tabelas linha a linha, porque daqui para frente a gente vai olhar para a denominação do sistema e nós vamos utilizar algumas letras aqui para tornar a leitura de vocês mais rápida. E eu volto mais uma vez só para reforçar. Aqui a gente está vendo o modelo mandibular, que é o modelo impresso, e aqui a gente está vendo o guia cirúrgico, que é impresso também. Vejam, aqui eu tenho um modelo de cor cinza, tá? E aqui eu tenho um guia cirúrgico opaco, as janelinhas, que são as janelinhas de adaptação. E isso foi realizado para todos os sistemas que estão sendo pesquisados aqui, tá bem? Legal! Até agora a gente já entendeu as palavras difíceis, nós já entendemos como vai ser realizado esse estudo, tá bem? Sabemos quais são os sistemas e para fechar, agora a gente vai entender qual é o conceito, porque o conceito aqui é medir a diferença entre o planejado e o executado. Mas quais regiões dos implantes a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer uma medida que é o desvio,
na região do topo desses implantes ou na crista do implante, e também o desvio 3D no ápice. Vamos medir o desvio angular, que é o que nos interessa de verdade na clínica, mas também a gente pode medir desvio no sentido médio distal, vestíbulo lingual e coronoapical, que é o desvio em altura. Então, os profissionais vão posicionar os implantes, as tomografias estão prontas, né? As imagens pré-colocação desses implantes, os implantes serão posicionados e aí uma nova tomografia é realizada para medir esses desvios. Por quê? Porque o sistema tem as coordenadas e aí é possível identificar a quantidade de desvio angular e também a quantidade de desvio linear. Pessoal, o que acontece daqui para frente é que esses desvios serão representados através de tabelas e gráficos, ok? Muito bem. O que a gente deve procurar nesses trabalhos, por exemplo, e vai acontecer, normalmente existe um gráfico que tem esse aspecto. Esse aqui é um gráfico do desvio angular em graus. E aí eu tenho aqui, ó, se vocês olharem, se vocês contarem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São aí os 7 sistemas testados. E nessa parte do gráfico eu tenho a classificação. O drill handle, o drill body, o keyon drill e o sistema híbrido, tá bem? Cada barra dessa aqui, ó, ela é representada por uma cor diferente. Straumann, Biohorizons, Zenvi, Canlog, o sistema da Astratec, a Versha e o Nobel. Mas para a gente poder entender o que significa cada barra dessa, se vocês prestarem atenção, algumas barras estão abaixo da linha de 2 graus de desvio angular, outras barras estão entre 2 e 4 graus e algumas barras estão ultrapassando os 4 graus. O que significa cada barra dessa? Cada barra dessa tem um nome específico, que é o box plot. Um box plot nada mais é do que uma caixa que tem uma cabeça, que a gente chama de máximo, e tem um pé, que é conhecido também como mínimo. E no centro desta caixa, em algum lugar desta caixa, vai haver uma linha. E essa linha é a linha da mediana. Essa linha pode estar mais para baixo ou pode estar mais para cima. Mas o que a gente precisa entender é que a mediana separa todos os valores de desvio angular, e aqui é uma representação imaginária só para vocês entenderem. Esses valores estão partindo da linha da mediana, 50% dos valores estão para cima e a outra metade, obviamente, dos valores estará para baixo. Agora que você já sabe o que é um box plot, eu regresso naquele gráfico para a gente poder entender, por exemplo, que nos sistemas que a gente chama de drill handle, que são Straumann e Biohorizons, eles possuem caixinhas que estão ou são muito parecidas quando eu comparo, por exemplo, com a caixinha da Canlog. Então, visualmente, a gente já percebe as diferenças entre os sistemas. Quanto mais para baixo de 2 graus, menor. Porque o que eu quero? Eu quero um desvio angular pequeno. Eu estou falando em precisão, estou falando em acurácia, estou falando em trueness. Eu quero que todos aqueles fatores sejam o quê? Tenham desvios angulares pequenos. Então, examinar esse gráfico e olhar onde estão as medianas do sistema da Straumann e da Biohorizons, elas estão o quê? Perto de 1 grau, vírgula alguma coisa. É muito diferente de eu pegar o sistema da Canlog, onde a mediana está perto de 4 graus. Ou seja, quanto mais parecida uma caixinha da outra e quanto mais para baixo, menor é o desvio angular e maior é a minha precisão do sistema de guia cirúrgico. Pessoal, tem um outro conceito muito importante que a gente precisa entender nesse trabalho, que são conceitos de estatística, mas são conceitos bem simples dentro da estatística. E agora a gente vai olhar para uma tabela onde eu tenho ali
4 conceitos que são interessantes. Então, nesse trabalho, temos uma tabela. Por exemplo, aqui estamos falando em trueness, que é a diferença entre a posição planejada versus a posição executada. E aqui eu tenho algumas palavras. Mean, que é a média, o SD, que é o desvio padrão, o intervalo de confiança 95%, que faz parte de um tipo de estatística. E nessa tabela eu também tenho um outro conceito, um teste estatístico que se chama ANOVA. Muito bem, então agora eu vou explicar para vocês o que significa essa parte da estatística. Vocês já viram na tabela, eu tenho elementos de estatística descritiva, média, desvio padrão, intervalo de confiança, 95%, mediana, mas eu também tenho elementos da estatística inferencial e mais especificamente nessa tabela eu tenho um teste que faz a comparação entre todos os sistemas, que é o meu teste ANOVA. Então, vamos lá, fiquem comigo. A média não vive sem o desvio padrão. É o primeiro conceito que vocês precisam entender. Mas quando eu somo a média com o desvio padrão, o que acontece? Eu terei, embaixo desta curva aqui que vocês estão vendo em verde, eu terei uma área, uma delimitação. E o que isto significa? Significa que todos os meus valores de desvio angular têm mais chance de ficar aqui, ó, embaixo dessa curva. E essa chance corresponde a 68% de probabilidade, de ocorrência, de chance. Então eu pego a média, eu posiciono o desvio padrão para o lado esquerdo, posiciono para o lado direito, é uma linha contínua, e tenho aqui, eu sei qual é o intervalo, esse intervalo que corresponde a 68% de chance dos meus valores de desvio angular, ou poderia ser qualquer outra medida que está investigada nesse trabalho, eles estão aqui. Então agora vamos dar uma olhada num exemplo prático. Eu vou na tabela, eu vou aqui, ó, num sistema que é Drill Handle, tá bem? Vou dar uma olhada aqui, ó, no S, que corresponde a Straumann. E lembrando mais uma vez, trueness é a diferença entre o planejado e o executado. Vou olhar para esta média, que é 0,88. Tudo bem? E tenho o meu desvio padrão, que é 0,41. O que isto significa? Significa que 68% dos meus valores estarão entre 0,47, porque a média está aqui, ó, e 1,29. Eu pego esse valor de 0,41, desconto da média para o lado esquerdo, mas eu também pego o valor de 0,41 e somo com a média para o lado direito. Então fica esse intervalo aqui, ó, 0,47 até 1,29. Aqui estarão 68% dos meus valores de desvio angular. Então eu tenho um primeiro intervalo aí para poder comparar com os outros valores dos outros trabalhos e com as outras médias. E é um exercício muito interessante para vocês fazer isso, para que esse conceito entre de uma vez por todas na cabeça de vocês. Mas eu não tenho só média e desvio padrão. Eu tenho também o outro conceito, que é o meu intervalo de confiança. E aqui vocês estão vendo, para o sistema S, eu tenho uma faixa de intervalo, e para o sistema B, eu tenho uma outra faixa de intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? O intervalo de confiança corresponde, se eu realizar repetidamente o meu experimento, eu terei várias médias, mas aí eu preciso ter dentro dessas médias um intervalo onde eu posso confiar os meus valores. Por isso que se chama intervalo de confiança. Mas para a gente que está lendo o trabalho, o que nos interessa é saber o tamanho desse intervalo. Vejam, o intervalo de confiança do S é 0,31, o intervalo de confiança do B é 0,57, 0,31 é menor que 0,57, é óbvio. Quanto mais fechado o intervalo, significa que eu tenho mais precisão na média, nos valores da média. Então o que nos interessa
os intervalos que são mais fechados. Os intervalos mais fechados. É tudo isso que vocês precisam saber de estatística descritiva. Com isso, vocês conseguem ler todo o resto da tabela, da estatística descritiva. Mas também temos a estatística de comparação, que é a estatística indutiva. E aqui eu coloquei para vocês todas as médias de todos os sistemas que estão sendo pesquisados. E aí, para tirar a nossa curiosidade, o que o computador vai fazer? Ele vai escolher um teste representativo que compara mais do que dois grupos e vai nos fornecer um valor P. Toda vez que esse valor P for menor que o nível de significância, e vejam, o nível de significância normalmente é 5% ou 0,05, e aqui o nosso valor P ele é menor que 0,001, ou seja, isto significa que há uma diferença estatisticamente significativa entre os sistemas. E para terminar essa análise comparativa, o computador agora gera um outro teste para saber qual grupo é diferente de qual grupo. E aqui neste trabalho, isso está representado de uma maneira muito inteligente. Vejam aqui, temos letras maiúsculas depois dos números que representam as diferenças comparativas. Por exemplo, o sistema da Straumann, do ponto de vista de desvio angular, as diferenças que ele mostra são estatisticamente significativas em relação ao sistema da Canlog e ao sistema da Nobel Biocare. E por aí vai, pessoal. Se vocês começarem a ler a tabela, olhando as letras, vocês vão identificar qual sistema é diferente de qual sistema. Até agora, a gente conseguiu ler e compreender todos os conceitos desse trabalho. Estamos caminhando para o final. Fiquem comigo. Vocês lembram que lá no começo a gente examinou aquelas palavras difíceis e agora vamos voltar nessas palavras. Por quê? Porque é o que nos interessa do ponto de vista visual. Vamos dar uma olhada aqui primeiro em relação a trueness. Reforçando, é a diferença entre aquilo que é planejado e aquilo que é executado. E aqui o que é que nós temos? Sistema por sistema, como vocês podem ver. E do lado esquerdo eu tenho a região da crista dos implantes e tenho a região do ápice dos implantes. Cada anel de cada alvo aqui, essas distâncias representam intervalos de 1 grau. Vejam como é interessante. Se eu estou falando em trueness, o que é planejado em relação ao que é executado, eu tenho que olhar o centro de cada imagem e ver se os meus pontos, os meus implantes estão dentro do centro ou se os meus implantes estão fora do centro. Quais sistemas ao nível da crista estão mais para dentro do centro? Por exemplo, a Straumann, por exemplo, Zinvi, por exemplo, Verscha. E quais sistemas, quando eu estou olhando para o ápice desses implantes, estão dos anéis mais centrais? Straumann, Verscha. Então, aqui basta fazer uma análise para termos uma comparação visual de quais sistemas têm mais trueness em relação ao desvio angular. Da mesma maneira, eu vou fazer uma análise em relação à precisão, ou seja, os pontinhos, os implantes que estão mais próximos entre si e os implantes que estão mais distantes entre si. Então, por exemplo, a precisão do sistema Canlog é melhor ao nível da crista do que ao nível do ápice, se nós podemos comparar assim. Ou vejam que o sistema Verscha ele é preciso ao nível da crista e ele é preciso também ao nível do ápice. Então tá aí explicados os conceitos de trueness e os conceitos de precision. Mas não tem só isso, porque existe uma grande dúvida clínica
quando a gente fala sobre cirurgia guiada. Por exemplo, sobre a influência do tamanho da anilha. Será que ela é benéfica? Será que essa altura da anilha ela é benéfica ou ela não ajuda muito no desvio angular? Quando nós fazemos essas comparações. E se vocês perceberem aqui, cada sistema tem uma altura de anilha diferente. Por exemplo, a Versa, a anilha tem 6,25 milímetros de altura. O sistema da BioHorizons também tem 6 milímetros de altura. Ou sistemas que têm altura menor, o Zenvi 3,5, ou o sistema da Canlog, que é 3. E aí basta procurar nesse trabalho um gráfico mostrando qual é a relação da altura da anilha com o desvio angular. Muito simples. Qual é a nossa interpretação? À medida que eu estou aumentando a altura da anilha, eu vou diminuindo o meu desvio angular. Pelo menos até 5 milímetros de altura de anilha. Se eu coloco mais 1 milímetro, ou se eu tivesse uma anilha maior, o meu desvio angular ele volta a crescer. Então, para a gente finalmente fechar esse trabalho, vamos às conclusões. E se vocês precisarem, voltem nas imagens para poder compreender, voltem nesse vídeo. O que aconteceu quando a acurácia, que significa trueness e precision, foram investigadas nesse estudo? O que acontece é que os sistemas que são drill handle, aqueles que têm o cabo, têm a chave, eles geram o que? Um menor desvio angular do que os sistemas que são totalmente ou parcialmente drill body. Os 3 sistemas com maior trueness e precisão são os sistemas S, V e B, ou seja, Straumann, Versa e BioHorizons. O S da Straumann e da BioHorizons, vocês vão se lembrar, são o que a gente chama de sistema dual handle. Também com relação às anilhas, se nós tivermos anilhas com 4 milímetros ou menos de altura, teremos o que? Um alto desvio angular. Se nós tivermos anilhas acima dos 5 milímetros de altura, esse desvio angular ele não é reduzido, ele não muda. E aqui o que acontece é que os clínicos precisam tomar muito cuidado, precisam entender de verdade que tipo de kit, que tipo de sistema de cirurgia guiada que eles possuem. Essa é a principal mensagem desse trabalho. Chegamos ao final da primeira aula do Enter e preparem-se, porque já já vem a aula número 2. Um forte abraço, bons trabalhos clínicos para vocês e até a próxima!